Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e este é o nosso estudo semanal da série Sabedoria do Evangelho de Carlos Juliano Torres Pastorino. E hoje, continuando o estudo do volume 4 da nossa série magnífica de livros, nós vamos destrinchar o capítulo de nome Mandato de Prisão. Pois bem, vamos ao texto. É baseado no Evangelho de João 7, versículos de 25 a 36, quando João diz assim: Diziam então alguns hierossolimitanos: não é este aquele a quem procuram matar? E eis que fala abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades verdadeiramente reconheceram que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde ele vem. E quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde é ele. Então Jesus ergueu a voz no templo, ensinando e dizendo: A mim conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos sobre ele, porque ainda não chegara a sua hora. Mas muitos do povo creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará mais demonstrações do que este homem fez? Os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus mandaram seus empregados para prendê-lo. Mas Jesus disse: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para quem me enviou. Procurar-me-eis e não me encontrareis, e onde eu estiver, vós não podeis ir. Perguntavam, pois, os judeus entre si: aonde estará ele para ir, que não o acharemos? Acaso estará para ir à dispersão dos gregos e ensinará aos gregos? Que palavras são essas que ele disse? Procurar-me-eis e não me encontrareis, e onde eu estiver, não podeis ir. Aí acaba o texto e a gente vê que entre os moradores de Jerusalém, alguns havia que conheciam a disposição das autoridades. Provavelmente os mais velhos, que embora leigos, participavam ali do sinédrio ao lado dos fariseus e dos escribas. Estes admiravam-se de ver o desembaraço e a petulância, entre aspas, com que Jesus enfrentava os poderosos, falando abertamente no templo, sem nenhum constrangimento, sem medo algum, e também estranhavam a omissão das autoridades, que não prendiam Jesus logo, a fim de terminar aquele abuso, entre aspas. Ou seria que finalmente o haviam reconhecido como verdadeiro Messias? Nasce-lhes no espírito, todavia, a objeção: o Messias devia aparecer repentinamente, segundo a opinião vulgar generalizada, conforme é visto lá no texto de Justino, embora se soubesse que viria da semente de Davi. Isso está lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, também está no Salmo 132, versículo 11, e Isaías, no capítulo 11, versículo 1, e em Jeremias 18, 15. No Salmo de Salomão também, no capítulo 17, versículo 21. E que ele nasceria em Belém de Judá, conforme Miqueias 5:2, Mateus 2:5, João 7:42. Aí a gente percebe que Jesus ergue a voz, em grego ele grita, ekrashen, que é uma declaração solene afirmando que a origem do Messias não deve ser buscada no nascimento físico, mas na proveniência espiritual. Entretanto, os judeus não conhecem o Pai como deviam e, por isso, não percebem a realidade.
Jesus, porém, conhece o Pai, conforme Mateus 11:27, Lucas 10:22, João 6:46, e pode garantir que provém de Deus. Essa afirmativa de que os judeus bem compreenderam e por isso mesmo julgaram como uma blasfêmia, conforme João 5:18, reacende neles o propósito de eliminar a Jesus. Não se tratava aí mais de uma questão do sábado, como João 5:16 e 9:16, mas sim das palavras que comentamos. Olha aí, hein? Não, passa aí, contudo, a ação, porque não chegara ainda a hora. João 12:25, 17:1 e outros. A razão ali, o ponto de vista é que eles temiam a reação popular, conforme Mateus 21:46. O apoio do povo a Jesus crescia com o destemor, com a veemência de suas afirmativas. E os fariseus perceberam isso. Aumentava o número dos que o aceitavam. Era preciso agir com rapidez e eles recorrem então ao sacerdote. Eles recorrem ao sacerdote para que seus empregados, que constituíam quase que uma polícia, conforme a gente vê lá em João 7:45, 18:3 e outros textos, providenciassem a captura de Jesus por meio de um mandato legal. Jesus se volta para o povo e, como um enigma, anuncia ao povo a partida próxima para o mundo espiritual. Ele diz: em breve eu me ausentarei fisicamente, desaparecendo da vista de vocês. E subiria então tão alto que ninguém ali teria capacidade de acompanhá-lo aonde ele iria. As autoridades, no entanto, se mostram perplexas ante esse enigma. Para onde pretenderia ele ir? Para os israelitas da dispersão? Para os judeus helênicos? Para os próprios gregos? E repetem entre si as palavras de Jesus em busca de uma interpretação sem conseguirem compreender, sem descobrir o que era aquilo. Na simples hipótese formulada de que poderia ir para falar aos gregos, confirma-se a teoria de que Jesus falava o grego. Se assim não fosse, não poderia ser entendido na Grécia, ele precisava ser entendido lá. Na época atual, o mesmo ocorre. Não aceitamos os manifestantes divinos que nos declaram clara e veladamente, ou veladamente, a sua origem. Tudo que nós sentimos não possuir, negamos que os outros possuam. Como pode ele ter aprendido? Como pode ele saber mais do que nós, que temos tantos títulos acadêmicos, universitários, falamos tantos idiomas, etc. e tal? E somos louvados por tanta gente. De onde ele veio? Ora, como tendo nascido numa aldeola no interior, como é que ele pode ser superior a nós que nascemos aqui na capital? E sendo filho de operários, como ele poderá saber mais do que nós que temos uma linhagem aristocrática? Ele faz coisas admiráveis, prestidigitação, com certeza, dizer coisas notáveis, mistificação, contraria nossos pontos de vista, é um obsidiado, fala coisas que não entendem, que nós não entendemos, é um louco. E assim recusamos qualquer palavra do alto, qualquer chamamento que prenda ali, que pretenda ali tirar a gente das comodidades físicas ou mentais que nós conquistamos por meio dos raciocínios viciados, do nosso confortável materialismo personalístico. Nós só aceitamos mesmo quando ele diz, quando ele concorda, na verdade, com os nossos pontos de vista, quando ele aprova as nossas emoções, quando ele nos elogia, nos engrandece as paixões. Então sim, ele aí sim é o enviado do alto. Então nós assistimos ao início da grande luta entre a mente intuitiva da individualidade e o intelecto discursivo da personalidade. Entre o espírito e a matéria, entre o eterno e o temporal, entre o divino e o humano. A mente revela, o intelecto recusa. A mente afirma, o intelecto nega. A mente mostra, o intelecto fecha os olhos. A mente fala, o intelecto tapa os ouvidos. Parece se tratar aí de dois seres que falam duas línguas diferentes e um não entende o outro.
realmente pertencem a dois planos completamente distintos. E sempre assim ocorre entre a individualidade, que é a mente, e a personalidade, que é o intelecto. Nosso eu é vaidoso, pequeno, jamais quer ouvir a intuição que vem do coração e que nos convoca a evoluir. Então começamos a opor os raciocínios mais obtusos e até sofismas para fazê-la silenciar. A mesma dificuldade de serem entendidos sentiram e sentem os iniciados diante dos profanos, diante de todos os espiritualistas, dos religiosos ortodoxos. Esse mesmo caminho que foi imposto a Jesus pelas autoridades religiosas da sua época, também foi pelas épocas mais recentes. A gente vê Giordano Bruno, Jean Hus, Joana d'Arc, milhares de outros iniciados que faziam ali a espiritualidade, traziam espiritualidade à Terra, que foram martirizados, torturados, queimados, decapitados pelos altos hierarcas eclesiásticos, sob acusações pesadas de lhes não obedecerem, né? As vozes divinas eram silenciadas à força. E hoje mesmo, depois de ser expressada oficialmente uma boa vontade específica de união entre os crentes, na prática, os óbices são insuperáveis, ou quase insuperáveis. Temos então dois planos diferentes em choque. O plano superior da individualidade, ou espírito com E maiúscula, o pneuma, a urgir a personalidade, a psique, para que abandone Maia, a realidade transitória e, portanto, ilusória, para acompanhar-lhe o vão espiritual. Mas a personagem que é apegada às aparências da forma, às ligações do sangue, que são etéricas, às emoções da paixão, ao prazer do intelectualismo vaidoso e cônscio do seu valor no mundo físico, a grande e terrível ilusão de um suposto merecimento que só produz o efeito de prender a criatura aos ciclos reencarnatórios, como diz Pastorino, dos karmas coletivos. Recusa-se a ameaça de prisão, o espírito que a perturba em sua vida tão agradável no conforto dos gozos dos sentidos. Não lhe importa o que o espírito ensina, com a voz silenciosa dos apelos inenarráveis, como diz Paulo aos Romanos em 8:26. Os sentimentos íntimos da personagem desarvorada a vogar sobre as ondas, o encapelado oceano do calidoscópio terreno, lhe parece totalmente secreto e impossível de ser percebido por outrem, até mesmo por seu próprio espírito. Daí rir-se de qualquer chamado espiritual. Chega então o último aviso: ainda um pouco de tempo estou convosco, depois voltarei para quem me enviou. Procurar-me-eis e não me encontrareis, e onde eu estiver, vós não podeis ir. Essa frase é das mais sérias, encerrando um ensinamento muito avançado e que merece uma meditação muito profunda e longa. Pastorino dá apenas um ligeiro resumo para ser apreciado e estudado. Ele diz que o espírito é a individualização da centelha divina e está em tudo. Nós temos nele, portanto, uma entidade, um ser que é eterno por sua origem divina, embora ele mesmo tenha tido, ao individualizar-se, um ponto de partida. Entretanto, uma vez individualizado, jamais se extinguirá no infinito da eternidade, porque possui de direito a vida eterna. Iniciando-se simples e sem saber, simples e ignorante, essa entidade, esse ser, plasma para si em gradação evolutiva corpos que ajudem a galgar no ambiente terreno o seu progresso ilimitado. Esses corpos, por isso, cada vez mais aperfeiçoados, de acordo com a evolução que vai obtendo o próprio espírito, que partindo do átomo sobe, que partindo do átomo sobe lentamente, se aperfeiçoando, né? Buscando justamente essa
esse crescimento, né? Ele tem a chance ali de subir pelos minerais, depois os vegetais, depois os animais, até atingir a intelectualização dos hominais. Nesse grau, nós já consideramos esses corpos personagens dotadas de psique. São as sensações, as emoções, a intelecção, com um consciente próprio e desperto de sua existência, o chamado consciente atual. Essa é a única consciência que vige nesse plano. Para atingir o inconsciente, o consciente profundo da individualidade, é indispensável aprendizado, conhecimento, exercício, vivência, que é conquistada com a evolução gradativa e lenta. Então nós verificamos que encontra ali num só ser real uma dualidade de princípios, uma duplicidade de conscientes, um naturalmente desperto, o outro ainda adormecido. Porque o consciente profundo da individualidade só vai ser despertado aos poucos, gradativamente, através das incontáveis encarnações e das conquistas experimentais do aprendizado evolutivo. Da mesma forma que o consciente atual, que é no recém-nascido, ali, que está ainda adormecido e gradativamente vai despertando à proporção que a criança cresce, experimentando ali, aprendendo coisas novas. Perceba que a individualidade ela não surge perfeita, mas antes simples e ignorante. Então desenvolve-se através do lento e longo aprendizado que faz através das inúmeras vivências no plano físico. A personagem é cônscia de sua existência através dos sentidos e da intelecção, e ela comanda toda a vida terrena. A outra, a individualidade, vai evoluindo e preparando-se até despertar, para então substituir-se a personagem com seu consciente profundo vindo à tona e assumindo a direção total do ser único. Porque, bom que a gente repita, a personagem é uma condensação ou manifestação em plano mais denso da individualidade que a criou para poder agir nos planos astral e físico, a fim de colher experiências e evoluir. Mas sendo embora uma coisa só, um só ser, contém em si esse duplo consciente. Interessante, né? Então acontece que a personagem cônscia de si, e ignorando a individualidade, que em muitíssimos casos também se ignora a si mesma, possui a capacidade específica de ação e livre-arbítrio. E como é guiada pelo consciente dela própria, pode opor-se à individualidade eterna quando esta já tenha evoluído bastante para destacar-se e agir de per si. Nesse caso, a personagem torna-se-lhe uma adversária, e a palavra adversária significa diabo, né? Ou antagonista, isto é, olhando as coisas de um ângulo, gonia, oposto, antagonista, que é designado em hebraico ali com o termo de Satanás. É preciso a gente repisar isso, né? A criação do personagem constitui, na realidade, uma transmutação que se opera na própria individualidade, ou seja, o pneuma se transforma, é a metamorfose, na psique, tomando a aparência, que é persona, personagem, de uma personalidade com seu nome particular. Então a personagem, psique, é a própria individualidade, pneuma, que vibrem em frequência mais longa, que é mais baixa. Mas embora vibrando inicialmente em faixas relativamente próximas, aos poucos a individualidade se distancia muito da personagem, porque séculos e milênios de exercícios, de aprendizado e de automatização de experiências fazem com que a individualidade consiga alcançar um grande progresso e plena conscientização que nem sempre consegue fazer exteriorizar na personalidade, que plasma em vista das injunções múltiplas. Aí Pastorino usa o termo karma, individual e coletivo, hereditariedade, ambiente social, etc, etc. Assim como o caminhar evolutivo muito mais rápido e solidamente se eleva à individualidade,
embora com dificuldade consiga que as personagens que cria lhe acompanhem a elevação. E após determinado ponto da escala, já consciente de si, tão diferentes e distantes são as faixas vibratórias entre ambas, que parecem seres distintos, especialmente porque o consciente profundo da individualidade, ao penetrar nas zonas pesadas da matéria, revive memórias, revive automatizações antigas, não conseguindo filtrar-se através do consciente atual da personalidade, da personagem, que se encontra vivamente desperto. E ao mesmo tempo, nos momentos em que consegue destacar-se da persona, da personagem, sente o peso desta e anseia por libertar-se. E aí Pastorino traz um exemplo concreto, embora grosseiro, como ele mesmo diz, porque se passa na matéria, talvez facilite a compreensão do que acontece na individualidade já desperta, quando em contato de direção de uma personagem. Suponhamos um grande e saudoso Jaime Costa, que em nosso exemplo figurará a individualidade. Para atuar no palco, ele fará assumir conscientemente em 3 dias consecutivos 3 papéis diferentes, 3 personagens. Então, primeiro, ali no palco com a figura de Dom João VI, enquanto exteriormente apresenta ele, não filtra para Dom João VI a consciência própria de Jaime Costa, deixando desperto e ativo apenas o consciente atual de Dom João VI e assumindo-lhe todas as características. Com efeito, a individualidade já evoluída está consciente de si, porque se não fora, não poderia desempenhar satisfatoriamente o seu papel. É pela longa experiência adquirida através do aprendizado vivo, do aprendizado real, de personagens várias e numerosas, vividas no palco, que o ator, que é a individualidade, adquiriu a técnica, que é a arte da representação, atingindo a evolução plena, é o ator perfeito. O mesmo se dá na individualidade em relação à personagem encarnada. Então, o consciente de Jaime Costa se transforma no consciente atual de Dom João VI, abafando, para não atrapalhar a personagem, o seu próprio consciente profundo de Jaime Costa. Mas acontece que, ao terminar a representação, morre no palco Dom João VI, e então Jaime Costa reassume plenamente o seu consciente profundo, levando mais uma experiência de vida no palco e, portanto, mais evoluído do que quando a começou. Entenderam? E aí Pastorino continua dizendo assim, que no dia seguinte, Jaime Costa, que é a individualidade, novamente nasce no palco como Dom Pedro I. E os mesmos fenômenos ocorrem. O seu consciente profundo de Jaime Costa é abafado pela personagem de que ele se reveste, chegando a esquecer-se que ele existe no meio das circunstâncias e do ambiente que o cerca, e só ficando desperto e consciente ali o consciente atual de Dom Pedro I, as características vibráteis e agitadas que ele tem. Aproveitemos para focalizar um exemplo de karma. Nesse papel, ou nessa personagem, Dom Pedro I tropeça e cai, torcendo um pé. Quem caiu foi Dom Pedro I, a personagem. Mas quem sofre realmente a dor é a individualidade de Jaime Costa, que ao morrer no palco Dom Pedro I sai mancando. No outro dia ocorre que Jaime Costa nasce de novo no palco com o nome de Dom Pedro II. O consciente profundo do ator ainda é abafado pela personagem criada, só ficando desperto o consciente atual de Dom Pedro II, que entra no palco mancando. A personagem Dom Pedro II nada sabe do tombo da personagem Dom Pedro I, mas a individualidade de Jaime Costa, que foi a mesma em ambos os casos, sabe que caiu no papel de Pedro I e, portanto, aceita o defeito que surge
em Dom Pedro II como efeito de causa passada. E no papel de Dom Pedro II, continua mancando e talvez quando se libertar dessa personagem, Jaime Costa não tenha conseguido se curar verdadeiramente da dor e levará consigo o pé torcido, que o fará sofrer até a cura final, que é, conforme traz Pastorino, o resgate total do karma. Nós verificamos então que a personagem e a individualidade são um ser só, embora consciente em dois planos diferentes, pois Jaime Costa, nos papéis que desempenha, conserva a sua consciência profunda, ainda que as personagens representadas não possam nem tomar conhecimento da existência do ator, pois isso estragaria a representação. Só quando a personagem plasmada atinge ela mesma, por impulso interno de ânsia de progresso, determinado grau de elevação intelectiva, chegando a perceber e a conhecer a existência da individualidade, que é o consciente profundo, o eu interno, que a gente tanto fala aqui, é que sente a necessidade imperiosa de voltar a ela. Nesse ponto, a personagem, consciente de si na consciência atual, busca unir-se ao consciente profundo e, para isso, aprende a mergulhar nas águas do poço profundo do coração. E dela, da personagem, embora silenciosamente insuflada pela individualidade, é que tem que partir o primeiro passo para o sublime encontro. Só depois desse passo inicial é que a individualidade responde com clareza, manifestando-se abertamente e confirmando que sua busca foi coroada de êxito. Nesse ponto, pois, a personagem passa a sentir em si plenamente o duplo consciente, o atual e o profundo, e aos poucos é que vai conseguindo substituir um pelo outro, anulando o consciente atual, negue-se a si mesmo, como disse Cristo, e deixando que funcione atualmente o consciente profundo. Então, já não é mais a personagem, Paulo, que vive na consciência atual, mas o Cristo que vive nele. No plano espiritual, o espírito, que é o pneuma, que assume o papel de espírito psique, com sua personagem transitória no palco da vida, tem, pois, uma ação muito mais substancial, embora menos material do que no plano físico. Assim, conforme o exemplo de Pastorino de Jaime Costa, se ele, por qualquer motivo, retirar seu corpo do palco, a personagem que ele vive desaparecerá totalmente. Mas no plano espiritual, as coisas não se passam assim. A individualidade pode retirar-se da personagem sem que esta desapareça de imediato do cenário da vida. Pedimos redobrar a atenção para que a gente possa penetrar o pensamento que Pastorino expôs. Ele diz assim, a personagem que é a psique é limitada e circunscrita à forma reproduzida pelo corpo físico que sobre ela se molda. A alma é a forma substancial do homem, como diz Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Pois bem, por isso, para a encenação, o espírito, com E maiúsculo, que é o pneuma, precisa primeiramente plasmar com fluidos do plano astral a forma corpórea fluídica, a qual agrega a si mesmo no líquido amniótico, a matéria, ou explicando mais corretamente, no ventre materno, as células astrais se materializam, conservando o corpo físico a mesma forma característica do corpo astral. Essa psique nasce e morre e tem como função animar ou vivificar o corpo material, sendo por isso chamada ânima ou alma. Com a evolução da maior parte da humanidade, ainda está muito retardada essa evolução, ocorre um fenômeno também lento de sua execução. É bem lento. Já o espírito, com E maiúsculo, evoluído, que vibra no plano nominal, no plano búdico, arúpico, sem forma, tem que se plasmar um corpo astral cada vez que mergulha no condensado material.
Ao desfazer-se este no plano físico, o corpo astral dura mais algum tempo, em geral cerca de 40 dias, no plano astral, e quando se desfaz, regressando ao espírito, ali pneuma, o plano mental. Mas com o espírito, que ainda não se acha nesse estágio evolutivo, e se compraz no astral, que é o plano animal, com as suas ilusões, não sucede assim. Pastorino explica que uma vez criada a personagem, que é a psique, no plano astral, ela reencarna e permanece tão envolvida nos fluidos animais do astral, que ao perder o corpo físico, não sai do plano astral. Nele permanece com a mesma psique, mantendo até o mesmo nome que tinha na Terra, até encarnar de novo. E assim sucessivamente, durante milênios, pois isso que ele estava habituado a fazer por causa dos milênios em que assim fazia, enquanto evoluía através do estágio animal. Ora, o espírito, com E maiúsculo, pneuma, a individualidade, pode por vezes alçar um voo mais altaneiro, ou talvez ele esteja preso à encarnação apenas por algum karma específico, seja bom ou mal, nas palavras de Pastorino, mas quer avançar mais depressa, quer ir mais além, mais rápido. Então poderá utilizar-se do mesmo expediente a que se habituou quando atravessava os reinos mineral, vegetal, animal, vale dizer, quando plasmava concomitantemente milhares ou milhões de formas densas, colhendo experiências e aprendizados através de todas elas. Esse modo de agir não apresenta dificuldades para o espírito, que é o pneuma, porque ele não está limitado nem pela forma, nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela dimensão. Sendo, pois, ilimitado e adimensional, nas palavras de Pastorino, ele pode encontrar-se em qualquer lugar físico, ao mesmo tempo, consciente em todos eles, animando simultaneamente qualquer número de formas densas. A isso, normalmente, os ocultistas denominam alma-grupo ou alma coletiva. Como funciona essa alma-grupo? Podemos aprendê-lo ao estudar, por exemplo, o complexo homem. Nós temos um espírito, que é a psique, ou alma, que governa todo o nosso corpo físico. Ora, o corpo físico é constituído de alguns trilhões de células, cada qual com sua centelha divina, com seu corpo astral condensado em sua exteriorização físico-material, conforme a gente viu lá no volume 1. No entanto, todos esses trilhões de células que evoluirão até constituir, cada uma delas, um ser plenamente consciente ou humano, daqui a milênios sem conta, estão regidos todos eles por uma única alma-grupo, se a gente pode falar assim, que é a nossa psique, a qual, sendo uma, adquire experiências concomitantemente através desses trilhões de seres celulares, cada qual com a sua própria, ainda subdesenvolvida psique. O espírito, que é o pneuma, tal como a ânima, que é a psique, também pode colher experiências ao reger simultaneamente várias psiques, como se fossem outras tantas células de um só corpo, apenas mais distantes umas das outras, ou seja, com os espaços intercelulares maiores. Como, porém, o espírito, que é pneuma, é inespacial, isso não constitui um óbice para ele. Pode levar sua consciência a qualquer ponto, assim como pode nossa psique levar sua consciência a qualquer uma das células do nosso corpo, desde que ela apresente qualquer anomalia. Sentir uma dor, um prurido, uma sensação de frio, de calor, etc. Pode fixar-se a consciência em qualquer das células, ou numa determinada célula em particular, ou em todo o conjunto delas simultaneamente, por mais numerosas que sejam. Pastorino vai dizer que da mesma forma que quando o espírito, a alma ou psique, se retira do corpo físico, desligando-se das células,
cada uma delas prossegue viva em seu estado vegetativo, na qualidade de vermes, entre aspas, alimentando-se ali da matéria até que se extingam quando lhes termina ali o pábulo, ou passando a outros estados. Se esses vermes não se extinguissem, os nossos cemitérios teriam ali o solo superpovoado de bichinhos, e que não sucede na realidade, a gente sabe disso. Assim também pode a individualidade, que é pneuma, retirar-se de uma personagem, que é a psique, para continuar alhures a sua subida evolutiva, ou simplesmente para regressar ao seu plano mental, sem que obrigatoriamente essa psique desapareça da existência. Pode continuar vegetando, embora com intelecto, mas sem a presença da individualidade. Judas Tadeu, que era chamado de irmão de Jesus, assim descreve esses casos na sua epístola, lá no versículo 19. Ele fala em grego, né? E Pastorino, inclusive, cita isso em grego, mas depois ele traz a tradução dizendo assim, né? Estes são os que separam psíquicos não tendo espírito. Realmente tem apenas a psique, não apenas uma personagem com um corpo físico, sensações, emoções, intelecto, ou seja, como um todo psiquismo, mas sem o pneuma que se ausentou. Seria como uma associação de homens fundada e dirigida por um presidente. Se este se retirar, a sociedade continuará até que seus membros se dispersem, desfazendo-se então o conjunto. Aí Pastorino diz que, entretanto, a sociedade pode continuar tal, mesmo sem o seu presidente fundador, em virtude da capacidade adquirida por seus próprios membros. Assim, o agrupamento de células que constituem o corpo e o psiquismo pode manter-se unido e funcionando automaticamente em virtude do hábito que já se tenha tomado ali, que acabou virando um instinto, mesmo que a pneuma se tenha retirado até que determinada vitalidade do conjunto este aí desmorone e se desfaça em suas partes constitutivas. Além disso, o intelecto e seu consciente atual podem permanecer regendo o conjunto, garantindo-lhe a unidade até o término do fluido vital ou da vitalidade do todo. A ausência do pneuma não traz maiores problemas físicos nem psíquicos, pois o pneuma simplesmente plasmou, mas não criou, algo que já existia. É, pois, uma causa segunda, sendo a causa primeira a centelha divina. E esta não se retira, porque está em tudo, no pneuma, na psique, na matéria e em cada uma das células. Ora, se a causa primeira, criadora e sustentadora, permanece, a causa segunda, simplesmente plasmadora, pode ausentar-se sem prejuízo da existência da personagem. Talvez ocasione nela apenas um amortecimento, mas não necessariamente a morte. Ao lhe morrer o corpo físico, diz Pastorino, essa psique sem pneuma entra no plano astral e aí permanece até desfazer-se e também morrer, entre aspas, quando lhe termina aí a vitalidade. Da morte da psique, ou segunda morte, há vários trechos escriturísticos que falam: não tem mais os que matam o corpo, mas não podem matar a psique, diz Mateus em 10:28. Vimos isso no volume 3. A psique, na verdade, a gente não vai perdê-la. A grande questão é essa, né? Ela é apenas temporária. Quem quer que coma o pão dele não morre. Aí é interessante a gente ver: todo que crê em mim nunca jamais morrerá. No entanto, existe a possibilidade aí de o pneuma voltar a reanimar aquela mesma psique, se resolver antes que ela se desfaça, reassumindo-a para continuar através dela a colher experiências. E isso lhe é possível porque nada impede,
sendo o pneuma adimensional, atemporal, inespacial, ilimitado e eterno, possa ele conduzir e adquirir experiências concomitantemente através de diversas personagens no mesmo país ou em países diferentes, conforme a obra de Dr. Ed Berthollet, a reencarnação, né, que ele fala sobre a reencarnação do mestre Philippe de Lyon. O Pastorino traz essa citação. Essa possibilidade é-nos ensinada há milênios, desde que Moisés escreveu que Deus criou o homem, o pneuma, à sua imagem, e o homem e a mulher os criou. Está lá em Gênesis. Quando o pneuma, que possui em si ambos os sexos, se plasma concomitantemente uma personagem masculina e uma feminina para colher experiências em ambos os aspectos psíquicos, age ali de maneira simultânea em ambos, tendo ali, na verdade, a origem da antiga teoria das almas gêmeas, isto é, das psiques gêmeas. Nunca, porém, se ouviu nem se ouvirá falar de espíritos gêmeos. As almas gêmeas muito dificilmente se encontram. Interessa ao pneuma colher experiências diferentes em ambientes díspares e não lado a lado, não no mesmo ambiente. Vulgarmente chamam almas gêmeas, na verdade, são no máximo almas afins. E o outro esclarecimento que Pastorino traz é que o pneuma precisa estar bastante evoluído para conseguir dirigir mais de duas psiques. Dizem os adeptos que jamais acima de 9. São casos raríssimos e quase isolados, só realizados por seres excepcionais. Tanto o sentido é que Moisés apresenta o pneuma criado antes, e só em Gênesis 2,7 é que vem ensinar a formação, não a criação do corpo do homem, plasmado do pó da terra, isto é, da poeira cósmica, conforme já vimos no volume 3º, e da psique que lhe foi insuflada pelas narinas, tomando o corpo um ser vivente. E isso é confirmado por Zacarias no capítulo 12, versículo 1, quando afirma que Deus formou a psique, Ruá, dentro do homem. Ocorrendo assim as coisas como vimos, podemos compreender ali a frase da individualidade que representa Jesus, as personagens em seu sentido pleno. Ainda um pouco de tempo estou convosco, depois vou para quem me enviou. Procurar-me-eis e não me encontrareis, e onde eu estiver, vós não podeis ir. De fato, jamais a psique poderá chegar ao plano do pneuma. Antes disso, terá sido desfeita. Um pouco complexo esse capítulo, mas extremamente rico para a nossa reflexão. Muito bom, né? Pensar em termos de dois conscientes. Um consciente profundo e um consciente atual. Bem interessante. Até a próxima semana. Um grande abraço.